Olá pessoal, meu nome é Zé Rui e na aula de hoje nós vamos dar sequência nesse estudo do Firebase, porém agora eu vou dar continuidade a essa aula anterior, mostrando na prática como que nós utilizamos, por exemplo, o Firestore, o Storage, o Authentication, entre outros. Vamos para a nossa aula então? Então pessoal, na aula anterior eu fiz esse vídeo aqui fazendo um overview dessa ferramenta, na verdade eu diria que esse back-end de uma forma geral, que é o Firebase do meu ponto de vista, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Eu vou simplesmente mostrar para vocês dentro de um cadastro didático, que vai ser o cadastro de professor, que nós podemos com uma única base de dados, que eu vou estar usando o Firestore, vocês vão ver que na verdade ela vai estar se comportando como um back-end, que é o famoso BaaS, que é o Back-end as a Service. Então, eu vou começar aqui já te mostrando a aplicação. Ó. Esse aqui é um material da disciplina de Laboratório de Programação de Sistemas, em que eu faço com os meninos uma API, no caso lá eu uso uma API Spring Boot em Java, e aí aqui ó, é simplesmente o front usando por meio do React. Então, esses dados que vocês estão vendo aqui, ó, professora Bruna, professor João, professora Alessandra, Zezinho, etc. Esses dados estão hoje dentro do Firestore no Firebase. E é o que eu vou te mostrar aqui como que isso é simples de fazer. Beleza? Então olha só, eu mostro também como que a gente faz isso usando a aplicação web e mostro também o aplicativo usando React Native, por exemplo. Ou seja, perceba que os dados que estão aqui, concordo, não está muito das melhores, a minha interface não está tão amigável não, mas você consegue perceber que os dados são os mesmos, ou seja, eu estou consumindo a mesma API. Olha só, eu até costumo falar isso, mas na verdade eu tenho que lembrar que não é uma API, mas sim o Firebase, certo? Que por sinal se comporta como uma API, ok? Então vamos lá, vamos ver como que a gente coloca esse Firebase e Firestore a nosso favor na prática. Vamos lá então. Então vamos lá, a primeira coisa aqui eu vou entrar no meu Firebase, tá? Então eu vou vir aqui, vou entrar no meu console, eu já estou logado na minha conta. Então vai aparecer para mim aqui a página do fabricante e eu já vou ir direto aqui para o console. Aqui então, pessoal, eu chego nos meus projetos. A primeira coisa que você tem que fazer não é criar a sua base de dados, mas aqui no caso a gente cria os projetos. Então eu tenho aqui o meu teste DB, que é o que eu estou usando para esse projeto escola. Tem o projeto bibliotequinha, que é aquele que eu mostrei para vocês da biblioteca. E tem um outro aqui que é diário familiar. Ou seja, são testes que eu tenho feito ao longo aqui dos dias, beleza? Eu poderia entrar aqui direto no teste DB e eu vou entrar daqui a pouco, só que antes disso eu vou criar um novo projeto para você ver como que você vai criar o seu projeto do zero. Porque se eu entrar aqui, nós vamos cair já na página do meu projeto escola, onde tem os dados lá dos professores e etc. E aí você não vê como eu fiz para criar esse projeto, embora não tenha nada de difícil, tá? Então vamos voltar aqui, ó. Então vamos lá, vamos criar aqui o nosso projeto, eu vou chamar ele, o nome você pode escolher à vontade, eu vou chamar de Projeto Escola DACC, por sinal não tem esse nome, né? Senão ele colocaria umas letrinhas ali pra gente, então vamos continuar aqui. Ele te pergunta se você quer ativar o Google Analytics, está recomendado, pode deixar. Ele te pede para selecionar uma conta do Google Analytics. Nesse caso aqui, eu vou deixar a conta padrão dele, do Firebase, e vou mandar ele criar o projeto, beleza? Então aqui agora é só esperar um pouquinho que ele já vai criar o projeto para a gente. Pronto, criou aqui para a gente o projeto Escola DACC. Na verdade, então ele acabou de criar para você um back-end, certo? Onde nesse projeto eu posso ter acesso ao Real-Time Database, ao Firestore, ao Authentication, ao Storage, ao Analytics e todos os outros serviços que eles oferecem, beleza?
Então vamos continuar aqui e ele vai aparecer aqui para mim agora. Então, pessoal, essa é a tela, é o seu dashboard do seu projeto Escola DACC. Aqui do lado, então, eu tenho as configurações do meu projeto. Aqui eu tenho o acesso ao Authentication, ao Firestore Database, ao Real-Time Database, ao Storage, entre outros. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer agora para fazer com que o nosso sistema, nossa aplicação web vincule a esse projeto, nós vamos vir aqui, ó, nessa opção que é a principal aqui do dashboard. Olha, comece adicionando o seu Firebase ao seu aplicativo. Então, no caso, se você está fazendo um aplicativo Android ou iOS, é esse caminho aqui. No nosso exemplo aqui em questão, eu vou usar o Android e o Web, tá? Mas também tem opção aqui para Unity e para Flutter, beleza? Então, se eu entrar aqui, ó, no Web, o que ele vai pedir? Ele vai pedir para que eu registre o meu aplicativo. Essa é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é criar um apelido para a nossa aplicação. Nossa aplicação está sendo chamada de, por exemplo, Cadastro de Professores do DACC, alguma coisa do tipo assim, tá? Ele pergunta se você já quer configurar o Firebase Hosting. Por enquanto, deixa quieto, depois a gente faz isso. Vocês vão ver que é muito fácil também. E aí você pode mandar registrar o seu aplicativo aqui, tá? Como está dizendo aqui, ó, o apelido será usado para o console Firebase, para representação, e eles não são visíveis para o seu usuário. Então, isso aqui é só um apelido mesmo para você se nortear dentro do Firebase. Então, eu vou registrar essa aplicação. E aí, ele dá para a gente o nosso arquivo de configuração. Esse arquivo de configuração, você pode copiar ele e colar lá no seu projeto, que é exatamente aqui, ó. Eu gosto de criar uma pasta aqui, ele até permite que você coloque direto no HTML ali do app.js, mas eu não gosto não, eu prefiro criar igual eu criei aqui, um Firebase config.js e simplesmente copiei tudo que tem aqui e colei aqui. Ah, Zé Rui, tô vendo que tem uma diferença aí. Sim, daqui a pouco a gente chega lá. Mas, na primeira vez que eu copiei, esse arquivo aqui foi igualzinho esse aqui, beleza? Pode confiar em mim aí. Perceba que o que tem diferente aqui é que ele está instanciando o Analytics e lá eu não estou, beleza? Que eu não estou usando. Outra coisa, ele já te lembra de cara aqui de instalar o Firebase, se você está usando o seu projeto aí com o gerenciador de pacotes NPN. Se eu não me engano, para o Yarn também dá a mesma coisa, esse seria Yarn add Firebase, tá? Enfim, feito isso aqui, a gente pode continuar no console aqui, ó. Ou seja, está criado a minha aplicação. E com isso agora, ou seja, com esse arquivo que eu acabei de copiar para cá, eu começo a ter acesso a essa aplicação, a esse projeto aqui, ó, Projeto Escola DACC. Então, retornando para cá, esse foi o primeiro passo, a criação do seu projeto dentro do Firebase e como que você cria o acesso dessa aplicação que você vai criar agora, né, que nós vamos criar aqui no React, por exemplo, que é o meu exemplo, e fazer essa vinculação, beleza? Então, olha só, aqui dentro de criação, nós temos, por exemplo, o Firestore Database, que é o banco de dados que nós vamos usar. Então, eu vou clicar nele aqui. Minha internet está um pouco lenta, mas a gente espera. Aí, ó, abriu aqui, ó, meu primeiro acesso. Por isso que eu criei o projeto do zero com vocês, beleza? Então, olha só, o Cloud Firestore, olha o que ele já fala aqui, ó, atualizações em tempo real, consultas eficientes e escalonamento automático. Então, vamos lá, vamos criar agora o nosso banco de dados. Afinal de contas, nós estamos estudando banco de dados, não é isso? Então, vamos lá, vou criar o meu banco de dados aqui. E aí, a primeira coisa que nós temos que decidir aqui, se nós vamos deixar ele em modo de produção ou iniciar o modo teste. Eu aconselho a deixar no modo produção. Na verdade, pessoal, isso aqui dá para a gente configurar depois, tá? É simplesmente verificar se está liberado para escrita e para leitura. E aí você coloca nesse if aqui, true ou false. No modo teste ele vai ter a questão do tempo, da data. Você pode vincular. Só vai fazer leitura e escrita nesse banco de dados quem tiver autenticado, então depois que a gente ligar o Authentication a gente pode voltar aqui e configurar, então fica tranquilo, tá? Nesse exemplo aqui simples eu vou deixar no modo de produção e vou avançar. Quando eu escolher avançar, agora eu vou escolher o local do meu Cloud Firestore. Isso aqui não tem jeito de mudar, tá, gente? Então uma vez que você escolheu, não é possível mudar. Pode deixar tanto aqui o padrão dos Estados Unidos, você pode vir aqui e procurar aqui o de São Paulo, aqui, ó, se eu não me engano.
Está aqui embaixo aqui, ó. Beleza? Então eu vou deixar aqui, já que nós estamos no Brasil, vamos ativar esse cara aqui na nossa região. Mas nada impede de deixar no padrão mesmo, tá? Então a partir de agora eu posso criar a minha coleção. Nós não vamos fazer isso aqui, pessoal, porque na verdade nós vamos deixar a nossa aplicação. Mas só para você ver, você pode vir aqui agora e criar a sua coleção de professores. E aí escolhe aqui, ó, deixa sempre ele fazer o código automático, até porque se isso estiver distribuído, você não preocupa com conflito de chaves, etc. E você coloca os campos aqui, ó, por exemplo, nome. Aí eu vou colocar aqui o José. Eu vou criar o outro campo do professor, que vai ser a idade, vai ser um número. E 30 anos. Beleza, eu posso salvar esse cara aqui, ó. Fiz questão de fazer isso só para você ver aqui como que os seus dados vão estar uma vez que você fizer isso lá da sua aplicação. Então, olha só, eu criei uma coleção de professores. Nessa coleção de professores eu tenho o documento que é OOL, WW3PV e assim por diante. E dentro desse documento eu tenho os campos. E nada impede que, dentro desse campo aqui, eu crie uma nova coleção. Por exemplo, um professor pode ter vários telefones, um exemplo bobo. Então, eu posso criar aqui ó, uma nova coleção, ó, telefones. Pronto. E aí, eu vou criar automático de novo. E aí, o campo aqui vai ser number. Não sei se vai dar conflito aqui com o nome próprio, mas não tem problema não. 32, 3571, blá, 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 tá? Eu vou salvar aqui, ó. Então, olha só, ele vai meio que fazendo um alinhamento, né? Dentro do professor, tem o telefone dele, tem uma listagem de documentos. Essa é a vantagem. Aqui está a escalabilidade do banco de dados no SQL. Nós temos uma facilidade muito grande de trabalhar com coleções. Beleza, pessoal? Só que nós não vamos fazer nada disso aqui, tá? Tanto é que se eu voltar aqui, ó, na minha casinha aqui, eu posso vir aqui e apagar tudo isso, ó. Excluir coleção, vai apagar tudo aí para frente aí, tá? Então eu tenho que digitar aqui, né, para escrever alguma coisa errada. Professores com um S a mais. Vamos lá. Pronto, agora vai apagar tudo. Então nós vamos fazer tudo isso via aplicação, beleza? Mas nada impede de você vir aqui e criar os seus dados normalmente, tá joia? Aqui, ó, no menu de cima nós temos as regras, que é aquele ponto que eu mostrei para vocês. Se vocês quiserem vir aqui e mudar para só fazer leitura e escrita quem tiver autenticado, você muda aqui, tá? Ou se não, você deixa como eu deixei mesmo aí em modo de produção, que a gente testa à vontade. Mas aqui na frente chama atenção para o uso, tá? Então na hora que a gente estiver utilizando os dados, aí sim nós vamos ter que ficar preocupados, né? Porque por mais que o Google é generoso com 20 mil leituras por dia, 50 mil escritas por dia, isso pode estourar, né? De acordo com a sua aplicação for crescendo aí. Então aqui você consegue monitorar direitinho o que está acontecendo nas das suas métricas mesmo, tá joia? Então vamos lá, pessoal. Eu vou voltar aqui para o meu Firebase, lá para o meu dashboard principal, e vou entrar aqui no TestDB, que é o meu projeto que de fato eu estou usando na aplicação que eu mostrei para vocês. Por exemplo, essa aqui do material, né? Que é aqui o cadastro de professores, tanto é que já tem dados aqui dentro. Então vamos lá agora, ó. No TestDB, eu já tenho aqui, tem dias que eu testei bastante, que eu usei, que as pessoas fizeram teste, os alunos, enfim, eu consigo ver tudo isso por aqui, tá? Então olha aqui, ó, se eu vier aqui agora, eu mostro para vocês que eu tenho dois aplicativos vinculados nesse projeto. Eu consigo ver claramente, que é o projeto DACC, que é exatamente esse aqui, ó, que é esse, né? Vou dar um start nele aqui, ó, npm start, e aí ele vai abrir para a gente ali, ó, que é esse cara aqui. Então ele já está até funcionando. Se eu quiser criar um novo professor aqui, ó, eu vou criar aqui a Maria, do sexo feminino, idade 29, CPF 334, beleza? E vou adicionar. Pronto, a Maria está aqui. Vamos ver se ela foi parar lá no nosso console mesmo? Olha que legal. Se eu entrar aqui então, eu vou ter que vir aqui, ó, no meu Firestore Database. Eu já tenho a tabela de alunos e professores, eu vou vir aqui no professor. E aí, ó, deve ser esse último aqui, ó, não é? O problema é que não está ordenado, né? É uma collection, então a gente tem que sair procurando aqui, ó. Ah, ela aqui, ó, é exatamente ela aqui, ó. Beleza? Vamos fazer outra aqui em tempo real para a gente ver, ó. Eu vou adicionar aqui agora o Jucabala.
Sexo masculino, idade 40, CPF 454545. Vou adicionar. Pronto, adicionou aqui. Se eu vier aqui na minha base de dados, só dar um refresh aqui, ou F5, tanto faz. Vamos ver se esse último aqui não é. É esse aqui, ó. No R, tá aqui, ó, o Juca Bala. Beleza? Deixa eu pegar aqui minha aplicação aqui de celular, que eu fiz em React. Então tá aqui, ó. Se eu entrar aqui dentro do projeto DACC, olha lá, ó, apareceu aqui para mim a Ana, Alessandra, Maria, Zezinho, Juca Bal, Carlos Roberto e o José, que são exatamente esses mesmos caras que estão aqui, ó. Que são exatamente esses caras que estão aqui e que são os que estão ali no nosso console do Firebase. Legal demais, né? Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Já que eu tô aqui no celular, eu vou adicionar um professor por aqui agora, ó. Eu vou adicionar aqui, ó, a Carla, sexo feminino, idade 48 anos e o CPF vai ser 33333312, tá? E vou adicionar aqui, ó. Pronto, olha lá, adicionou a Carla aqui. Se eu der um F5 aqui, ó, olha lá, apareceu a Carla aqui em cima. E se a gente, não precisa nem de conferir, mas nós vamos lá, né? Se a gente vier aqui, com certeza a Carla tá aqui. Deve ser essa X aqui que eu não estou lembrado. Olha lá, exatamente. Ó. Beleza? Então, gente, é muito legal. Simplesmente por estar utilizando o acesso a esse projeto TestDB, eu consigo focar as minhas energias em criar quem? O meu front-end com React Native, por exemplo, e o React fazendo aqui a minha aplicação web. Gente, eu acho isso formidável, principalmente para quem está aprendendo e começando a entender esse mundo aí, principalmente do real time, tá? Pronto. Com isso, então, eu queria te mostrar esse funcionamento geral. Agora, nós podemos ver aqui, ó, o código de como isso funciona. Então, está aqui o projeto, o nosso projeto escola. Lembre-se que, como eu falei anteriormente, eu coloquei aqui, ó, o meu Firebase config.js. É nele que eu faço a importação do Firebase. E eu, ao invés de usar o Analytics, eu estou usando o Get Firestore, porque é o que eu quero, é o meu banco de dados. Estou chamando ele de DB. Esse DB, pessoal, eu vou exportar ele para a minha API aqui, ó, API Firebase. Você deve estar vendo aí que eu tenho aqui também uma API Spring Boot. Por quê? Porque esse mesmo projeto front eu também uso na outra disciplina em que eu construí, eu mostrei para você no início da aula, que eu construí o quê? A API, o back-end dele todo em Java, usando Spring Boot, certo? Mas aí aqui, para exemplificar o API Firebase, eu só preciso então ter o acesso e fazer as minhas consultas, só que ao invés de ser igual no Spring Boot, que eu vou acessar endpoints, eu vou acessar também endpoints. Porém, eu estou acessando, olha só, o Get Professores. Na verdade, eu estou fazendo acesso por meio de uma API nas minhas SQLs. Isso é o banco de dados NoSQL em ação. Você não vai ver aqui um Select From, você vai ver uma utilização das funcionalidades que a API disponibiliza. Que, por sinal, são essas aqui que eu vou conversar com você rapidinho agora. Então, a primeira coisa que eu faço é, eu dou um import no DB, que foi criado aqui, né, no Firebase Config, e eu fiz um export nele. Então, uma vez que eu tenho ele na mão, eu vou fazer quem? Vamos pegar de exemplo aqui, ó, Get Professores, que é quando eu chego na minha tela de cadastro, eu quero buscar os professores e mostrar eles, beleza? Então, a primeira coisa que eu faço é, qual coleção? Eu vou até fazer aqui do lado, aqui, ó, para você entender, ó, a didática e a dinâmica da coisa. Eu quero quem? Eu quero acessar uma collection, certo? Então, pense do jeito que eu estou te mostrando aqui, ó. Qual collection que você quer? Ah, eu quero a collection que é professores, beleza? Que é o nome da sua tabela, vamos pensar assim. Qual é o banco de dados? O banco de dados é o DB. Quem que me passou esse DB? Foi quem? Foi o meu Firebase Config, que está totalmente atrelado ao projeto Escola DACC? Não, ele está atrelado ao projeto TestDB. Beleza? Ou seja, se eu quiser mudar de projeto também,
Vocês concordam comigo que basicamente eu vou mudar esse arquivo aqui, as credenciais desse arquivo aqui. Legal demais, né? Então aqui, pessoal, eu acabei de pegar todos os professores do meu banco de dados DB. Beleza? Só que uma tabela, ela tem registros. Uma coleção, ela tem o quê? Documentos. Então, pense em função mesmo. Eu primeiro aplico a função de pegar qual collection, depois eu aplico a função de getDocs. Pegue para mim os documentos para mim, então, que é o que nós estamos falando aqui, ó. Então, por isso que formou exatamente desse jeito aqui. Eu gosto de fazer separado até para você entender que aqui, na verdade, eu estou capturando primeiro as collections que eu quero e aí depois eu pego um snapshot, né? Tiro uma foto instantânea, vamos pensar assim, que seria o meu getDocs, tá? Então, é isso aqui. Podemos deixar do jeito que estava e continuar a explicação aqui. Para quem já viu isso, pessoal, é muito simples. Para quem nunca viu, é muito simples também. No final dessa aula aqui, você também vai estar fazendo suas consultas normalmente, sem maiores problemas. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Se eu tivesse criando o meu próprio identificador único, a minha chave primária, que na verdade é o ID lá, eu nem precisaria dessa linha 14, concorda comigo? Porque a linha 14 eu estou fazendo um map que é simplesmente passando documento por documento, pegando o quê? O ID que foi colocado de forma automática para me trazer aqui. Beleza? Então eu fiz aqui um carry snapshot dentro do docs, fazendo um map então com uma função lambdazinha aqui, que é, para cada documento, eu vou fazer o spread nele, né, explodir ele, e colocar o ID que, de fato, o doc conhece. Esse doc aqui, pessoal, é exatamente o documento que foi criado aqui, ó. É esse identificador único aqui, ó, que quando a gente está criando a nossa collection, a gente deixa ele fazer de forma automática, tá? Deixa eu voltar aqui, né? Até aqui em alunos, ó, eu fiz de propósito para vocês verem de uma forma didática, né? Que é possível criar também na mão. Como, por exemplo, aqui, ó, já que todo aluno tem uma matrícula na universidade e essa matrícula é única, eu posso também, eu mesmo, gerenciar esse identificador único. E ele me permite fazer isso, tá? Não tem problema nenhum. Então, a collection professores, né? Ela está usando o ID automático, enquanto que a coleção de alunos, eu estou informando qual é. E aí, dá uma olhadinha aqui embaixo. Mas tem um ali que está automático. Gente, isso é uma das grandes vantagens do NoSQL também. Ele permite que eu não tenha ideia de tupla que o banco de dados tradicional traz, que é uma coisa engessada, que a tabela de pessoa tem que ter idade, nome, CPF. Não, é documentos. Eu tenho uma coleção e dentro da coleção tem documentos. Então, numa pasta, pensa numa pasta, num diretório, eu não posso ter 10 fotos, numa outra pasta eu posso ter 8 fotos e uma música, eu posso ter na outra 20 fotos e 50 PDFs. Então, gente, até os seus campos aqui podem variar. Por quê? Porque eu não tenho esse engessamento que o formato de banco de dados tradicional nos impõe. Beleza? Então, olha só, uma coisa vai puxando a outra. Não sei se uma aula seria suficiente não, mas tudo bem. Vamos voltar aqui para o nosso ponto. Então aqui, ó, só para você ver que nós temos um identificador único. Tá joia? Então vamos voltar para o nosso código e simplesmente pegar aqui, ó, todos esses documentos, passar para a constante data e retornar ela. Esse cara aqui vai alimentar o meu componente cadastro de professores, tá? Na verdade, professor table, que é quem vai pegar cada um desses dados e renderizar ele na tela. Como aqui eu não estou preocupado com o front-end, não é aula aqui de explicar React, eu vou parar por aqui, tá? Senão a gente não consegue avançar, que tem coisa demais para a gente fazer e muito legal. Deixa eu só falar do create. Esse aqui é como se fosse um select, né? Você faz um getDocs. Se for um insert into, nós vamos usar o addDocs. Perceba que a ideia é a mesma. Eu acesso qual é a minha coleção e eu adiciono um documento nessa coleção. Quem é professor?
exatamente o objeto que está chegando aqui, seja ele qual for. É legal de usar JavaScript sem o TypeScript aqui, que aí você vê que realmente ele aceita qualquer coisa. Se eu passar um professor aqui com 15 campos e depois passar um professor com 2 só, ele vai aceitar, beleza? Essa é a beleza do NoSQL, tá? Então, olha só, o addDocs, todos esses métodos, gente, a gente não pode mudar nenhuma letra, porque ele pertence à API do Firebase, tá joia? Então, não pode fazer, insert doc. Não, dá errado, não pode fazer isso, beleza? Lembrando que o addDoc vai me retornar uma promise, então eu tenho que colocar o wait, e aí, com esse retorno, eu pego o identificador que foi criado de forma automática para mim e faço aqui a explosão dele, mas só que eu coloco ele no início para ficar bonitinho, né? ID e os dados do professor lá e retorno para o meu front-end renderizar isso, tá? Então esse aqui foi o create professor. Vamos para o próximo aqui, ó, que é o update. Olha só que legal, aqui já entra a ideia de query, ou seja, de consulta, né? De novo, eu parto do princípio que eu tenho uma collection dentro do banco de dados, que é o teste.db, que é o projeto que o Zé Rui mostrou, na collection professores, e aí eu vou usar uma query. E aí, nessa query, se você não lembrar ou não souber, você dá um Ctrl espaço em cima, que vai ter aqui a documentação. Ou seja, aqui o segundo parâmetro dessa função query, nós temos o where, o famoso where, onde eu coloco aqui qual é o campo, o que é o operador que eu quero, que é o igual, né? Eu estou procurando, o cara que tem o CPF desejado. Então, eu não estou fazendo uma consulta por aquele ID maluco que ele criou, mas sim pelo CPF do professor, que é algo tangível para a gente, beleza? A partir daí, na linha 36, eu faço um getDocs nessa query. Gente, poderia isso tudo estar aqui, tá? Eu gosto de colocar assim só para não ficar muito grande, principalmente para os alunos enxergarem melhor, que tudo isso poderia estar numa linha só. Mas tem hora que organização é mais importante do que economizar a linha de código, né? E aí, quando você pega esses documentos, é como se você estivesse de fato executando o select. Então aqui eu estou chamando de uma foto instantânea, um snapshot. E aí, aqui agora, vem a ideia da transaction, da famosa transaction, né? Que nós temos que garantir a nossa atomicidade no banco de dados, que é, se eu faço uma determinada ação e nesse meio de uma determinada ação isso acontece algum erro, eu tenho que voltar num ponto consistente anterior. Então, eu vou abrir uma coleção, um conjunto de ações que vai ser a minha transaction aqui, que eu estou chamando de batch, beleza? E com isso, eu estou chamando aqui, criando um batch de escrita no meu banco de dados. Estou falando o seguinte, olha, computador, eu vou começar a fazer uma série de ações e aí isso aqui é dentro de uma cesta, dentro de um batch. Se acontecer algum problema, volta no estado de consistência anterior para mim. Beleza? Então, por isso que agora eu vou rodar aqui, dentro do meu snapshot, para cada um deles, eu vou colocar na cesta, no meu batch, um update. Olha, faço o update do documento que tem essa referência, colocando o professor lá dentro. No nosso caso, a gente sabe que é um só. Mas se tivesse mais de um cara com CPF igual, que não é o caso aqui, ele faria isso aqui dentro desse for each aqui. Beleza, pessoal? E no final de tudo, ele vai lá e comita a cesta de operações. Isso aqui é muito sério e eu sempre chamo a atenção para que os alunos não esqueçam disso. Porque nós estamos trabalhando com banco de dados. Banco de dados, seja ele SQL ou NoSQL, nós temos que garantir aquelas propriedades todas, de atomicidade, consistência, durabilidade, isolamento e assim por diante, tá? Então no final aqui eu só dou um console log para falar que o professor foi atualizado e pronto, se tiver dado algum erro, ele vem aqui e emite a mensagem de erro para a gente. Beleza, pessoal? Estão vendo como que é simples fazer a utilização dos métodos da API do Firebase? Isso aqui é um banco de dados no SQL em ação, tá? O último aqui, para fechar o nosso CRUD, seria o delete. Ele é muito parecido com o update, só que ao invés de colocar na cesta de ações um update, como a gente colocou aqui em cima, eu vou colocar uma ação de delete, tá?
é a mesma coisa, o mesmo processo. Assim a gente finaliza aqui e podemos passar para o próximo passo, né? Que é um dos mais legais aí, que é agora a autenticação. Então vamos lá, eu já tenho isso pronto aqui, vou mudar aqui para o outro branch aqui. Então, ó, git checkout, se não me engano é auth que ele chama, exatamente. Então aqui já está pronto, ó. Vou até dar um npm aqui, ó, start, para a gente ver a minha aplicação agora usando o Firebase Authentication. Agora você vai ver o trem aqui, é pouquinho te pelando mesmo da brincadeira. Olha só que legal. Então tá aí, ó. Olha só que legal. Agora eu já criei aqui, tá, gente? Eu não, de novo, não estou preocupado com o React aqui. Eu estou querendo te mostrar, então. Eu tive que criar uma página de login, mas eu fiz só o front-end. Isso fica bem claro. Então já está pronto, ó. Eu vou logar aqui agora, ó. joserrui.fv@gmail.com 1, 2, 3, 4, 5, 6, não lembro. Vamos testar aqui. Ah lá, deu certo. Então pronto. Eu vim aqui, fui redirecionado para o cadastro de professores, que é exatamente aquela aplicação, do jeito que você tinha visto. Está acessando o mesmo Firebase do mesmo jeito. Só que o legal aqui é o processo de autenticação. Quer ver? Eu vou voltar aqui, ó, e vou criar uma nova conta aqui, ó. Por exemplo, aqui, ó, com o meu e-mail agora do Instituto, josé.castro.ifsudestmg.edu.br. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6 também. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então pronto, ó. Vou criar minha conta. Criou. Agora eu posso vir aqui, ó, e acessar a aplicação usando o ifsudestmg.edu.br. Senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. E vou logar. Também cai na mesma aplicação. Até porque eu não fiz controle da coleção de professores ser diferente de acordo com o usuário, mas isso aí a gente pode brincar depois, tá? Mas olha só que legal, gente. Eu não fiz nada, vamos pensar assim, do back-end disso aqui. Eu simplesmente fiz o front-end para criar aqui a página, né, de login e a página de criação de conta, que é essa outra aqui. Beleza? Então vamos lá agora para você ver isso aqui em ação. Então, estou aqui no meu dashboard de novo, só que agora eu vou entrar dentro do Authentication. De novo, o meu já está configurado, nós vamos entrar lá. Mas eu quero te mostrar isso aqui, ó. Olha aqui que legal. Esse usuário aqui eu criei agora de tarde e ele já estava funcionando. Vocês viram que eu comecei lá direto no login e ele funcionou. Ele criou aqui para mim automaticamente. Aquele outro, ó, se eu passar o mouse aqui, será que vai mostrar a hora? Não vai não, mas foi instantâneo. Eu vou criar um outro ali com vocês, vocês vão ver, tá? Então tá aqui, ó, criou meu usuário certinho do jeito que eu precisava. Se eu quiser, sei lá, esse Zé Rui aqui tá me enchendo a paciência, eu posso excluir ele aqui, eu posso desativar essa conta. Eu tenho esse controle muito bem feito, tá? Então, vamos voltar no nosso projeto escola para a gente configurar isso aqui também. Não tem nada demais, só que vamos pegar um aqui que não tem nada para vocês verem, né? Então, ó, eu vou pela primeira vez usar o Authentication nesse projeto. Então, vou vir aqui. De novo, vamos começar? Vamos começar. Então, pronto. Agora é só eu configurar como que vai ser o meu método de logar aqui. Então, eu vou adicionar aqui um novo fornecedor e eu posso escolher se vai ser com e-mail e senha. Vou cancelar aqui, ó. Se pode ser com o Google, se vai ser via Facebook, se vai ser via Game Center. Eu estou usando exatamente esse aqui, ó, e-mail e senha. E eu ativo esse cara e mando salvar. A partir de agora, eu já posso colocar isso aqui na minha aplicação, que foi o que eu fiz no meu projeto de professores ali. Então, se eu vier aqui, ó, em Users, nós vamos ver que não tem ninguém criado ainda, mas no outro projeto já tinha dois caras lá, que eram o joserrui.fv e o josé.castro. Outra coisa muito legal, gente, que você configura tudo aqui, ó, os templates do e-mail, ó, verificação do endereço de e-mail. Então tá aqui, ó, o no replay, né? Então tá aqui, ó, eu quero aqui verificar se o e-mail do nome. Então tudo que não tá aqui com o porcentagem, você pode trocar, você pode traduzir. Olha lá, o seguinte link, verifica se o seu e-mail é de verdade, blá blá blá, obrigado. Olha lá, ó, redefinição de senha, tá aqui o e-mail prontinho.
E se você clicar lá na minha aplicação que esqueceu a senha, esse back-end já vai fazer isso tudo, de mandar um e-mail para você, que vai ser com esse template aqui. Você vai responder clicando nesse link, né, que vai chegar no seu e-mail e vai fazer a alteração da senha. Como eu falei na aula anterior, por isso, gente, que muitas empresas estão terceirizando serviços como esse. Porque é um serviço da Google, a Google já é consolidada em termos de e-mail e todos esses processos. Então, faz sentido sim nós usarmos coisas dessa natureza, principalmente delegar, porque isso aqui dá trabalho fazer. Né? Quem já fez algo parecido sabe, não é difícil, mas dá trabalho. Tá? Então, você pode configurar tudo por aqui, beleza? Vamos voltar aqui para o nosso projeto TestDB. E aí você consegue ver junto comigo aqui, ó. Então, dentro do Authentication, eu tenho aqui, ó, o meu método que eu escolhi também foi e-mail e senha, e os meus templates aqui. Eu não mexi em nada não, mas se eu fosse mexer, principalmente eu traduziria aqui. A primeira coisa que eu ia fazer é isso, tá? Para os meus usuários ficarem mais confortáveis, beleza? Agora vamos lá. Como que coloca isso aqui no nosso projeto? Gente, é absurdo de fácil. Olha só. Então, como eu disse para vocês aqui, ó, eu criei então uma pasta a mais, né, que é das minhas páginas, e eu fiz aqui a minha página de login. A minha página de login, pessoal, basicamente é o quê? É um componente React, onde eu tenho aqui, ó, o meu handle submit, e aí eu simplesmente chamo essa função aqui, cara. Quando o cidadão, vamos voltar aqui, ó, no login, quando ele preencher o e-mail dele e o password dele aqui, clicar em login, essa função vai ser chamada, né, o handle submit, e aí eu chego aqui e falo, ó, sign in with email and password, passando o auth, o e-mail e o password. Ou seja, o único diferente que tem aqui que não está nessa página é o auth. E esse auth vem da onde? Olha aqui, ó, eu importei ele, cadê? Está aqui em cima aqui, ó, do meu Firebase Config. Vamos lá no Firebase Config? Tá aqui, ó. Eu não quis, na sessão anterior eu não te mostrei o Firestore, agora eu estou usando o auth. Eu criei o objeto auth, exportei ele aqui. Pronto. Agora eu posso entregar para qualquer um que estiver usando esse cara. Por exemplo, a minha página de login aqui, ó. Eu estou fazendo a importação do auth e esse método sign in with email and password, ele exige que eu tenha aqui um objeto authentication, o e-mail e a senha. Ponto final. Se tudo estiver certo, eu passo aqui, ó, a rota para ir para o cadastrar prof, que está aqui no meu app JS. Ó. Eu configurei as minhas rotas aqui. Tá, não está das melhores formas possíveis, mas é o que eu coloquei aqui para a gente focar no Firebase, beleza? Então, retornando para cá, viram como que é fácil usar isso? Ou seja, eu concentrei minha força só de fazer a minha telinha e mesmo assim não fiz bonita ainda, né? Mas tudo bem. Ah lá, ó, se você clicar em esqueci a senha, você simplesmente vai fazer a mesma coisa. Você vai passar um objeto auth entregando um e-mail. Ele se vira, porque o método está pronto. Ó. Send, password, reset, e-mail. Pronto. Isso aqui que está dentro do Firebase vai fazer todo o serviço para você, de mandar um e-mail para aquele e-mail cadastrado, de verificar se ele clicou no lugar certo, de abrir para ele a opção de redefinir a senha. Beleza? Agora vamos aqui para a gente fechar essa parte. Ó. Vamos para o Sign Up, que é o cadastro. Gente, mesma coisa. Vamos voltar aqui para a gente ver. Ó. Eu me concentrei só em fazer essa tela aqui, mais nada. Porque quando eu clico aqui em criar conta, o meu Submit agora vai ser muito semelhante àquele lá. Porém, eu vou usar o Create User with Email and Password, passando o auth, o e-mail e o password. Isso aqui é só uma floreada, né, que todo mundo tem que fazer isso, né, para conferir se o cara colocou a mesma senha e pronto. Mas a linha mesmo que faz a criação de contas, gente, é uma só, é só a linha 26. É absurdo de simples, né? Aí eu te pergunto,
Firebase é só banco de dados? Não, ele está programando um back-end, ó, bacana para você. Beleza? Se tudo deu certo aqui, ele joga lá o processo de rota para o login de novo, você já vai logar no sistema aí. Show? Ó, antes da gente seguir, vamos fazer mais um teste aqui, ó. Vou criar aqui do meu outro e-mail que eu tenho aqui, ó, teste.ifet.dacc@gmail.com. Vou colocar a senha aqui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só para vocês verem tudo funcionando aqui, ó. Então, vou criar a conta. Se eu for lá no meu dashboard, ele vai ter que estar aqui, ó. Vou dar um F5 aqui. Ele foi criado aqui, bonitinho. E agora eu vou errar minha senha lá, falar que eu esqueci minha senha, tá? Para a gente ver isso aqui funcionando. Então vamos lá. teste.ifet.dacc@gmail.com. E vou clicar aqui, eu esqueci a senha. Olha lá, ó. Verifique seu e-mail para redefinir senha. Vamos lá ver o que aconteceu? Então se eu entrar aqui, ó, olha lá que legal, já chegou o e-mail aqui, ó. Resete o seu password do projeto 75, ou seja, é o projeto nome feio que eu deixei lá, tá? Olha lá, ó, exatamente aquela mensagem que eu não atualizei nada. Então, se eu clicar aqui, ó, vamos ver para onde que vai me levar, né? Olha lá, algo dele mesmo. Eu vou resetar meu password, vou colocar agora A, B, C, D, E, F, G. Então, ó, vou salvar. E vou lá tentar fazer lá meu login agora com A, B, C, D, E, F, G. Então, vamos lá. A, B, C, D, E, F, G. Pronto. Funcionou. E eu não fiz força nenhuma, né? A gente viu que foi uma linha de código aqui, ó. Dentro do login. Aqui embaixo, aqui, ó. Quando eu esquecer, ele fez isso pra mim. Ô, gente, isso aqui é legal demais, viu? É bacana, mas bacana com força, tá? Mas vamos embora, vamos para frente aqui que tem mais coisa para a gente ver. Agora, pessoal, para finalizar, eu quero mostrar para vocês o storage. Ou seja, o storage, vamos lá. Se a gente vier aqui, ó, tá aqui ó, no meu storage, já tem um monte de coisa aqui, tá? Que a gente apaga tudo e faz de novo. Ó, eu criei aqui uma pastinha. O storage, ele funciona como se fosse um Google Drive, só que nós vamos ter que fazer de novo aqui do zero com vocês. Ó. Só vim aqui. Vou escolher o outro projetinho aqui que não tem nada, só para habilitar. Vocês já pegaram a ideia, não tem nada de complicado aqui, mas vamos lá. Então eu vou vir aqui, Storage, e ele vai falar que é a minha primeira vez e eu vou falar que eu quero começar. Pronto. Deixo no modo de produção de novo, se quiser alterar isso aí você pode, mais na frente. De novo, você vai ter que escolher onde vai estar o seu servidor aí, né, de localização. E, na verdade, você viu ali que ele pegou o mesmo que eu coloquei lá de São Paulo, tá? Até tem que olhar isso com calma depois se tem jeito de mudar. Mas para mim aqui não vai fazer muita diferença não. Pronto, aí criou aqui pra gente o nosso storage. Aqui dentro do storage, pessoal, é como se fosse um drive mesmo. Eu posso criar pastas aqui, por exemplo, fotos, animais. Aí eu faço um sistema aí de cachorro, de gato. Aqui, fotos, professores, que é igual eu fiz lá, tá? Cada um dessas pastas aqui, eu vou ter que acessar lá por meio do meu código. Do mesmo jeito que eu faço aqui, ó. Se eu chegar aqui agora dentro de foto de professores e quiser fazer um upload de um arquivo, eu posso pegar aqui, por exemplo, aqui, ó, uma foto minha aqui e vou subir ela aqui. Pronto, tá aqui. Eu posso colocar aqui também um PDF dentro dessa mesma pasta, ó. Vamos pegar qualquer outra coisa aqui, ó. O TCC aqui do Rafael que eu avaliei essa semana. Pronto, coloquei aqui também. Só que vai demorar um pouquinho. Não, até que não. Foi rapidinho. Então, ou seja, eu consigo acessar esses documentos por meio da minha aplicação de uma forma muito fácil e simples. Qual foi a minha ideia então? A minha ideia, vamos voltar lá para a nossa aplicação, quando eu estiver fazendo o cadastro de professor, eu pedi que o cara ali coloque uma foto dele. Essa foto, ela vai vir para o storage. E quando ela vier para o storage, ele vai automaticamente, quando eu coloco via aplicação aqui, ela cria para mim um URL. Essa URL eu levo e salvo ela na hora de fazer o add doc. Não sei se vocês perceberam, mas tem uns caras aqui, que foi os que eu fiz depois, né? Olha lá, ó, por exemplo, esse aqui, ó.
a Ana. Eu já coloquei uma foto dela aqui. Então, primeiro, qual que foi o fluxo? Ele foi no storage, subiu ele para lá, pegou o URL e embutiu dentro lá do meu objeto, eu vou te mostrar isso, e fez o add docs aqui. Beleza? Então perceba que, olha, essa professora tem campos que essa aqui não tem. Ó. Olha só. Corroborando de novo que no SQL eu não preciso de ter algo fixo. É a ideia de coleções, é a ideia de documentos. Documentos, então, pode ser qualquer coisa. Beleza? Vamos ver como que isso aqui funciona, então, como que ficou? Então, vou voltar para cá. Ó. Lá no meu cadastro, então, está lá dentro de formulário. Vou vir aqui no meu componente, ó, formulário. Deixa eu te mostrar isso, né? Primeira coisa, vamos ver aqui rodando. Então, ó, vou adicionar um novo professor aqui. Vou adicionar o Juliano, sexo masculino, idade 30, CPF 30, 30, 30. Então aqui agora eu vou escolher um arquivo, vou pegar para o Juliano uma foto minha aqui, ó, um avatar meu, e vou adicionar esse cara lá. Beleza? Adicionou o Juliano aqui, e eu não fiz, gente, mas poderia ter colocado aqui, ó, dentro dessa minha tabelinha para mostrar uma imagenzinha aqui embaixo, tá? Mas eu não fiz isso não, senão ia dar mais trabalho para mim aí. Mas vamos lá, vamos ver se de fato o storage recebeu o avatar 2 e se lá na minha Firestore recebeu o Juliano, qual o URL desse cara. Então vamos lá ver isso. Então tá aqui, ó. O problema é achar o Juliano aqui agora, né? Mas vamos supor que seja esse cara aqui, podia ser, né? Ah, já sei, deve ser o EE aqui, ó. Não tô lembrado desse EE não. Ah lá, ele mesmo. Então olha aqui, ó. Nome Juliano, idade 30, CPF 30, 30, 30. E isso aqui é um link, quer ver? Ó, eu vou clicar nele, ó. Vamos ver o que ele vai fazer. Não deixou não, estou querendo copiar esse cara aqui. Edit File, que aí ele vai deixar eu copiar. Dá um Ctrl A aqui, ó, e jogar no navegador aqui, ó. Aí, ó, a minha fotinha aí, que tá pro Juliano, tá? Ou seja, é exatamente isso que ele faz. Se a gente for aqui no Storage, ele vai ter que estar aqui também. Ó, dentro de fotos de professores, tem aqui o Avatar 2. Foi feito agora, 24 de setembro. Não dá para quantificar muito porque tudo eu fiz hoje, né? Nesse exemplo aqui. Mas tudo bem, funcionou redondinho aí. Vamos ver como que isso aqui funciona? Então vamos lá. Aqui dentro do formulário de professor, eu tenho aqui o meu Submit, que eu verifico se o arquivo de entrada, né, de imagem foi capturado. Se ele tiver sido capturado, eu vou chamar o handle image upload. Esse cara aqui está dentro da minha API Firebase, tá? Que é ele que vai fazer o acesso ao storage para mim, beleza? Então olha aqui o que eu fiz. É muito simples, ó. Eu preciso pegar uma referência do storage e acessar o meu caminho, que no caso aqui é foto professores, e eu estou colocando exatamente o nome dela na frente, tá? Poderia compor isso aqui, colocar foto da aplicação tal, mas não fiz não, tá beleza? Então olha só, cadê o Get Storage? O Get Storage, eu importei ele aqui, ó. Tem que voltar lá em cima, né? Tá aqui, ó. Ele está dentro de Firebase Storage, tá? Então eu estou importando o Get Storage, o Ref, o Upload Bytes Resumable e o Get Download URL, porque esse cara aqui é que vai pegar o URL depois que eu colocar lá dentro, beleza? Então, uma vez que eu importei esses objetos, agora eu simplesmente posso utilizá-los aqui, ó. E a ideia é muito simples. Eu coloquei vários logs aqui, porque na hora de rodar a gente pode ver isso, que tem até um tempozinho que ele tem que ir lá e voltar, né, para fazer tudo isso. Então, a gente acha que as coisas são instantâneas e não é bem assim não. Principalmente se a imagem for grande, se for um vídeo, então tem que esperar. Então até que tem esse await aqui, ó. Mas vamos com calma aqui, ó. Então eu vou criar então, eu vou pegar o Get Storage, vou pegar a referência desse cara. Qualquer dúvida, gente, dá um Ctrl espaço, né, que você vai ver direitinho o que aquela função faz, tá? Então aqui eu vou pegar a referência para o Firebase Storage, exatamente no caminho que eu quero, que é dentro de foto professores, e aí eu vou fazer o quê? Eu vou fazer um upload com a minha imagem ref, que é como que eu vou fazer isso, qual projeto que eu vou fazer isso, que é o teste.db, e o arquivo que eu passei para ele. Então perceba que com 3 linhas de código você faz um upload. Você pega a referência,
usa o método próprio dele do upload e, no final, você faz o quê? Um download dessa URL, que é exatamente do snapshot aqui, ó, que você acabou de colocar lá, tá? Com esse cara eu vou retornar. Lembra que eu estava lá no cadastro, desculpa, no professor form, tá aqui, ó. O professor form, então, ao chamar o handle image upload, que vai jogar ela lá no storage, aqui eu simplesmente pego essa URL e coloco ela dentro do professor data para mim, que aí eu posso seguir o fluxo do submit normalmente, beleza? Que aí foi o que aconteceu aqui, ó. A gente viu direitinho essa imagem, né, sendo colocada dentro do Juliano, se eu não me engano, não é isso? Que é o professor aqui que começa com EEE. Então tá aqui, ó. Na hora que ele abrir aqui, a gente vai ver. Olha lá, que foi aquele HTTP aqui, tá? Agora, para ficar bonitinho, falta então eu melhorar a minha aplicação para mostrar a foto do cara aqui, né? Na hora que eu estiver editando, ele trazer a fotinha aqui, dá para colocar direto aqui, né? Assim que eu escolher já fazer o upload aqui, mas eu não fiz não, beleza? Gente, agora para finalizar, eu quero mostrar para vocês aqui muito rapidamente também, mas fantástico, o hosting. Ou seja, se eu vier aqui, ó, e habilitar o meu hosting, eu vou começar a hospedar a minha aplicação de forma muito rápida e fácil também. Então, se eu vier aqui, ó, vamos começar. É bom que nessa aplicação que eu não fiz, eu fiz na bibliotequinha, que foi o que eu mostrei para vocês. Então, ó, quando eu clico aqui, ele vai configurar comigo o Firebase Hosting. Então, eu vou para a próxima etapa. Ele vai me pedir para fazer o login, tá? E em seguida, dar o comando Firebase init, ou seja, para mim criar esse motor de fazer o deploy para mim, tá? E o terceiro e último passo aqui é exatamente dentro da minha pasta fazer Firebase deploy. Acabou, ele coloca isso lá para você e fechou, tá? Então aqui, ó, continuar no console. Pronto, ele está tudo habilitado para eu fazer isso. Então eu fiz aqui, ó, dentro do próprio material que eu deixei para vocês no Notion, tem aqui embaixo o que? O Firebase Hosting. Então olha só, eu vou seguir exatamente o Firebase CLI que ele mostrou, tá? Dentro da minha pasta eu vou fazer o npm install Firebase Tools, vou fazer o login, ele vai pedir as suas credenciais, você coloca lá, tá? E depois, gente, simplesmente, sabe o que você vai fazer? Dentro da raiz do seu projeto, você vai dar um Firebase init. E aí, quem já criou aí um projeto React sabe que às vezes, né, a gente tem que responder umas perguntinhas lá. Enfim, ele vai te perguntando e você vai respondendo, tá? Você quer publicar qual diretório? Ah, eu quero o build. Então, eu até coloquei aqui embaixo, ó, você vai fazer o build da sua aplicação, que é difícil demais, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Você chega aqui, dá um npm run build, e aí, em seguida, você simplesmente vai na raiz, depois que você configurou tudo isso aqui, ó, né, que é responder as perguntinhas. Se você quer fazer o deploy automático no GitHub, ele também deixa. No meu caso, eu não pus. Enfim, só configura e pronto, fazendo o build da sua aplicação. Depois, sempre que você quiser atualizar, você simplesmente faz Firebase Deploy e está pronto. Quer ver? Que é o que eu mostrei para vocês ontem. Ó. Se eu chegar aqui, ó, onde está aqui, ó, projeto bibliotequinha, aqui, ó, você pode acessar da sua casa aí e criar uma conta aí. Aí eu vou apagando aqui, brincadeira, pode usar à vontade, tá? Então, ó, chega aqui, ó, isso aqui está hospedado lá no hosting. Então, ó, por exemplo, aqui, só não falta eu errar a senha, né? Nós fizemos isso aqui ontem. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui não é eu que startei NPN nenhum, não. Isso aqui já está na web mesmo. Pode usar esse login aí, ó, essa URL aí, que já vai funcionar, tá? Aí na sua casa aí, beleza? Então, gente, eu particularmente tenho gostado muito dessas ferramentas que o Firebase tem disponibilizado, tá? E isso traz para nós aqui no nosso curso um novo horizonte para a gente desbravar, né? Porque muitas vezes os alunos falam, ah, é difícil configurar isso, configurar aquilo. Ah, enfim, nunca mexi com banco de dados, real time, nunca hospedei. Então, tudo aqui dá para você fazer sem maiores problemas. Beleza, pessoal? Sei que a aula ficou um pouquinho grande aí, mas eu acho que deu para a gente ver aqui de uma forma tranquila, gostosa aí,
com alguns exemplos. Esses códigos depois eu deixo para vocês no Git aí, para vocês avaliarem e navegarem nele aí. Se você gostou dessa aula, deixa um joinha para a gente, compartilha com seus colegas e até a próxima, pessoal. Valeu!